O termo conservadorismo foi usado pela primeira vez no século XIX para se referir a uma posição ideológica que via com certa suspeita a questão dos negócios públicos, a gestão pública que os governos fazem acerca da vida social. A partir de 1820, o termo já era amplamente utilizado para denotar oposição aos princípios da Revolução Francesa. Então é importante entender que se a gente entender um pouco o que é a Revolução Francesa, a gente entende melhor o que é o conservadorismo. Eu inclusive já tenho vídeo sobre esquerda e direita onde eu falo um pouco de Revolução Francesa, porque é lá que o conceito de esquerda e direita surge. E isso então, sendo a direita associada ao conservadorismo, associada a essa oposição da Revolução Francesa, você consegue esclarecer uma série de coisas. Então pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, sou professor de filosofia e queria convidar vocês que estão chegando agora a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e se tiver alguma dúvida, colocar aqui nos comentários. Então, tentando definir essencialmente o que seria esse conservadorismo, a gente pode então, de maneira bastante propícia, entendê-lo como um desejo de conservar, né? Mas conservar o quê? Bom, conservar a tradição. O conservadorismo, ele é um apoio a tradição, ele acredita na imperfeição humana, tá? Então, quando eu falo do liberalismo, né, o liberalismo vê a natureza humana como essencialmente boa, o socialismo vê ela como maleável, né? Ela vai ser boa ou má dependendo do contexto. O conservadorismo entende a natureza humana como essencialmente má, ou pelo menos imperfeita. Por isso é muito importante a estrutura orgânica da sociedade, que se revela na tradição. O que isso significa, estrutura orgânica da sociedade? Pensa assim, já que a natureza, os seres humanos de modo geral eles são maus, eles não têm capacidade de decidir por si só o que deve ser feito em sociedade. Porém, na própria vida em sociedade, vão se desenvolvendo naturalmente, organicamente, né? Então, organicamente, pensem em um organismo, né? Um organismo, ele é composto de uma série de partes, do qual uma depende da outra, elas estão até hierarquizadas, né? Podem existir partes mais ou menos importantes, mas uma depende da outra, e se uma acaba perecendo, pode comprometer o organismo inteiro. Então, e também não tem ninguém, você não está controlando o seu próprio organismo, né? Todas as partes, de certa forma, são de certa forma autônomas, mas também interdependentes, a gente chama, né? Uma depende da outra. Então o conservador ele entende que a sociedade também funciona dessa maneira natural e orgânica. Os seres humanos eles são hierárquicos, eles são naturalmente hierárquicos e eles tendem a tomar cada um o seu lugar na sociedade de acordo com como tem que realmente ser, tá? Então, de certa forma, os conservadores eles estão bastante relacionados à fé religiosa, né? Existe uma ordem maior, uma ordem que pode ser divina ou uma ordem da própria natureza, tá? Normalmente estão associados à fé religiosa, mas não é imprescindível, tá? Você pode pensar que existe uma natureza, nessa natureza existe certa sabedoria, então ela faz o homem com uma função, ela faz a mulher com outra função, ela faz alguns indivíduos para liderarem, outros indivíduos para obedecerem, e de certa forma, organicamente, então, naturalmente, as coisas vão tomando seu rumo sem que tenha ninguém no controle, pelo menos nenhum ser humano, né? Quem está no controle ou é a natureza ou é o próprio Deus. Então, a tradição ela é muito importante por isso, para o conservador, porque já dentro da tradição já existe muita sabedoria. Existe mais sabedoria na tradição, que não foram os seres humanos que criaram, embora eles façam parte disso, tá? Existe mais sabedoria na tradição do que no próprio ser humano. Então podemos dizer que o conservadorismo, pelo menos o conservadorismo tradicional, ele defende as tradições que já estão estabelecidas e os valores que surgem a partir disso. A partir do conservadorismo surge uma outra ideologia que não é bem conservadorismo, mas também não está completamente distante, que a gente chama hoje em dia de nova direita. A nova direita ela é uma mistura de liberalismo econômico, tá? Que a gente poderia também, de maneira um pouco mais complexa, que vai ser visto mais para frente, chamar de neoliberalismo, tá? Então é ou liberalismo econômico ou neoliberalismo, com conservadorismo ou então neoconservadorismo, né? Porque é um conservadorismo que aceita de braços abertos o liberalismo econômico. Então veja bem, liberdade econômica e conservadorismo nos costumes e na política. Então as instituições que brotaram naturalmente elas são sábias, elas carregam o peso da tradição,
Porém, a liberdade econômica, ela que é algo bastante recente, né? Não tem o peso da tradição, mas a nova direita, ela que pode então ser chamada de neoconservadora, né? Neoliberal, ou como se chama muito aqui no Brasil, liberal na economia e conservador nos costumes, né? Quer dizer, já é uma coisa híbrida. Então essa nova direita, ela vai aceitar que exista essa instituição que não é tão tradicional, que não é tão antiga, que é o livre mercado, né? O suposto livre mercado, porque a gente precisa discutir um pouquinho de livre mercado também para entender que ele nunca foi tão livre assim. Mas então, a partir de uma série de ideias conservadoras mais tradicionais, surge uma outra ideologia que a gente pode chamar então de nova direita, de neoconservadorismo, de liberal na economia e conservador nos costumes. Tanto faz, vamos deixar isso para depois, tá? Vamos tentar entender esse conservadorismo. O principal pensador, o grande ícone do conservadorismo é um cara chamado Edmund Burke, que em 1790 vai escrever um livro chamado Reflexões sobre a Revolução na França. Vamos entender que a Revolução na França aconteceu em 1789, né? Então um ano depois ele já tinha um ensaio, na verdade, escrito, onde ele vai fazer uma série de críticas à Revolução Francesa. Então o espírito que a gente fala desse conservadorismo como se opondo à Revolução Francesa já está no Burke, tá? O ideal de liberdade, igualdade e fraternidade é visto como algo ruim, pelo menos a interpretação da Revolução Francesa desses ideais. O conservador, ele tende a gostar mais da tradição, ele tende a gostar mais da ordem, ele tende a gostar mais do individualismo, que não é o mesmo individualismo do liberal, na verdade é um individualismo dentro da própria tradição, tá? Uma série de questões um pouco complexas. Então na Revolução Francesa a gente tem o Ancien Regime, né? O antigo regime, que era uma monarquia, que tinha, né, o primeiro e o segundo estado, o clero e os nobres, e daí colocavam um peso em cima do terceiro estado, que era todo o povo, todo o resto do povo, os artesãos, os plebeus, os camponeses, a própria burguesia, que é o centro da Revolução Francesa, né, que vai acabar, de certa forma, adquirindo o poder econômico, e a partir desse poder econômico vai querer derrubar esses nobres, esse clero, que eles consideram ociosos e que para eles não serve para muita coisa. E de certa forma o conservadorismo, ele tem certo problema com essa derrubada do antigo regime. O próprio Burke, ele vai dizer que não é bem assim, tá? Ele aceita a mudança. O conservador, ele não é necessariamente alguém que vai negar todo tipo de mudança. O próprio Burke aceita que a ordem da Revolução Francesa já estava saturando, já precisava ter uma série de mudanças, mas elas não deveriam ocorrer daquele jeito, né? Então a Inglaterra fez a Revolução Gloriosa em 1688 e não decapitou o rei, embora tivesse tido uma revolução anterior que decapitou, tá? Mas a Revolução Francesa vai decapitar o rei, né? Vai tentar estabelecer uma ordem do nada, e isso o Edmund Burke não admite. Ele vai dizer que precisava fazer algumas reformas, mas essas reformas não poderiam ser tão radicais, essas reformas não poderiam acabar com a nobreza, acabar com o rei, decapitar o rei, decapitar tanta gente quanto decapitou. Então, na Europa continental, uma série de monarquias se mantém por um bom tempo. E o conservadorismo, de certa forma, ele está bastante associado ao ideal de monarquia, então ele demora para aceitar a democracia. Então a gente vai ter, de certa forma, um conservadorismo autoritário, pelo menos nessas monarquias que estão tentando sobreviver, e é apenas depois da Segunda Guerra Mundial que os conservadores vão aceitar plenamente, ou quase plenamente, a democracia e as reformas sociais. Nos Estados Unidos existe certa resistência ao rótulo de conservador. Os Estados Unidos têm então uma existência, um surgimento, uma colonização bastante liberal, né? Eles já eram ingleses que estavam fugindo, de certa forma, desse próprio conservadorismo. Eles buscavam liberdade econômica, buscavam liberdade religiosa. O conservadorismo tinha problema com isso. Então existe essa rejeição dos Estados Unidos do rótulo de conservador, pelo menos até a década de 60, 1960 em diante. Porque o que acontece na década de 60? Acontecem os movimentos dos direitos civis, né?
os negros ainda não podiam votar, os negros ainda não tinham plena cidadania. Então esses movimentos dos direitos civis, eles de certa forma vão polarizar a sociedade norte-americana, tá? A sociedade norte-americana, embora tenha vários partidos, ela é predominantemente bipartidária, no sentido de que só sempre se elege para presidente o representante de um desses dois partidos, que é o Partido Republicano e é o Partido Democrata. Até então não tinha tanto essa questão de um partido ser progressista, que é o Partido Democrata, e o Partido Republicano ser conservador, tá? Então um mais visto de esquerda, embora uma esquerda estadunidense, e outro mais visto como de direita. A partir da década de 60 isso começa a se polarizar e a gente vai ter então mais claramente um partido de direita e um partido de esquerda, né? O republicano de direita conservador e o democrata de esquerda progressista. Inclusive vai existir migração de público, tá? Então vários sulistas que eram do Partido Democrata vão passar para o Partido Republicano, né? Acaba tendo uma migração, já li um pouco sobre isso, é bastante interessante. E daí então a gente vai ter sim os Estados Unidos mais polarizado entre progressistas e conservadores, né? Os progressistas que vão aceitar e vão abraçar a causa do movimento negro, do voto para os negros, dos direitos iguais, né? De um estado de bem-estar social, e os conservadores que vão ser contra isso e vão defender a tradição, né? Inclusive de maneira mais ou menos, não tão mais explícita, né? Entendendo que se defendemos as tradições, né? As instituições que foram se formando, a própria escravidão é uma delas, embora no momento que aceitem a democracia, etc., vão abdicar da escravidão, mas não vão abdicar de alguns preconceitos que estão enraizados na própria tradição, ou pelo menos não completamente, de forma que até hoje a gente vê a coisa um pouco polarizada, né? Então Ronald Reagan, que é visto como uma nova direita, né? Que associado ao conservadorismo, ele vai começar a aumentar o encarceramento e transformar esse encarceramento muito mais de pessoas negras, né? As pessoas negras que já eram muito encarceradas, elas vão se tornar cada vez mais encarceradas a partir do Ronald Reagan. Ele também vai diminuir drasticamente o estado de bem-estar social, porque a ideia de que as instituições tradicionais não prevêem isso já é o ser humano tentando racionalizar a sociedade para melhorá-la, e o ser humano não é capaz de fazer isso. Então esse conservadorismo da nova direita, ele é associado ao Ronald Reagan nos Estados Unidos, tá, na década de 80, e a Margaret Thatcher no Reino Unido também na década de 80. Para alguns conservadores, o Reagan e a Thatcher não tem nada de conservador, tá? O Ray Wood, que eu uso também como base para essas aulas, ele diz que tem, ele diz que realmente não é o conservadorismo tradicional, mas existem vários elementos em comum. O importante que precisa ficar claro é que eles aceitam as intervenções paternalistas do Estado para uma série de intervenções culturais, na política, nos valores, para fazer a manutenção então, né, desses valores tradicionais, mas eles negam as intervenções econômicas, ou pelo menos as intervenções econômicas em nome da redistribuição de renda, né? Vai ter uma série de intervenções econômicas quando precisa salvar banco, salvar corporações, né? Mas uma série de intervenções econômicas vistas de esquerda vão ser rejeitadas por essa nova direita, que pode ser vista ou como neoconservadora ou como neoliberal, dependendo do que você está lendo, né? Se você está mais preocupado com a economia ou com a questão cultural dos valores e política. Para muitos conservadores ele não pode ser entendido como uma ideologia política, mas muito mais como uma atitude mental. Essa atitude mental, ela dá uma ênfase na história e na experiência, e ela rejeita o racionalismo. O que significa? Significa então, que já foi dito, né, entender que a própria história tem a sua sabedoria, as próprias instituições, a própria tradição tem a sua sabedoria, e quando o ser humano tenta racionalizar, ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então o ser humano deveria deixar a história seguir o seu rumo. Então empreitadas como o próprio liberalismo, mas o marxismo, né, o socialismo, o próprio anarquismo, né, que tenta criar uma nova sociedade a partir da racionalização de alguns indivíduos que são então considerados filósofos ou economistas ou sociólogos, enfim, qualquer que sejam esses indivíduos que imaginam como deveria ser uma sociedade, que criam uma utopia e falam: nós precisamos orientar os valores
valores da sociedade para essa direção, o conservadorismo vai rejeitar. O conservador, ele não quer orientar os valores da sociedade em direção a algo. Pelo contrário, ele quer fazer a manutenção das tradições, porque ele entende que elas são mais sábias do que qualquer pessoa, por mais genial que ela seja, a tradição ela é mais sábia que o ser humano. Então, os principais valores do conservadorismo são tradição, imperfeição humana, sociedade orgânica, hierarquia e autoridade e propriedade. Próxima aula a gente vai ver isso. Então espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Deixa aquele like maroto, não se esquece de se inscrever e boa noite.